Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export, do Santos Export. Hoje, nossa primeira live de 2021, tema super importante. Tenho certeza que o tema da desestatização, da privatização, não só do Porto de Santos, mas de todos os portos aí programados para esse ano e para o ano que vem, serão pautas aí do Brasil Export. Quero, então, hoje o tema, o processo de desestatização do Porto de Santos na visão dos arrendatários. Esse tema, inclusive, foi sugerido numa audiência que nós tivemos com o secretário executivo Marcelo Sampaio, que ele, inclusive, solicitou ao Brasil Export que fizesse essa contribuição, que pudesse passar para o Ministério algumas questões importantes na visão dos arrendatários. Quero inicialmente saudar nosso presidente do Santos Export, do Conselho de Santos Export, meu amigo Ricardo Molitz. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Tenho certeza que teremos uma grande moderação. Ricardo, que é diretor executivo do Sopesp, e Ricardo, que talvez seja uma das primeiras pessoas que conheceu toda a nossa proposta do Brasil Export, todo o nosso sonho, e acreditou desde o início. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado. Quero aqui saudar Antônio Carlos Sepúlveda, presidente da Santos Brasil. Sepúlveda, mais uma vez também, muito obrigado pela sua presença. Sepúlveda, que semana passada comemorou e muito aí os novos três terminais no Porto de Itaqui. Inclusive, o presidente Ted Lago ficou muito contente também. Tenho certeza, e por coincidência, a edição do Nordeste Export será esse ano, exatamente em São Luís, liderada pelo Porto de Itaqui. Seja bem-vindo mais uma vez, presidente Sepúlveda. Quero saudar meu amigo Elber Alves Justo, presidente da MSC no Brasil. Elber, obrigado pela sua presença. Muito importante ter aí a visão dos armadores nesta tarde de hoje. Saudar meu amigo Fábio Siqueirino, diretor-presidente da Deep World. Fábio, que vai ser, com certeza, o grande anfitrião da nossa missão no final do ano. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado pela sua presença. Um grande prazer estar aqui conosco. Saudar o presidente Regis Prunzel, presidente do Sopesp, grande parceiro do Brasil Export também, sempre acreditou, sempre esteve conosco. Presidente Regis, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É muito importante tê-lo aqui nesta tarde. E, por fim, eu quero saudar o Guilherme Penin, que estará aqui conosco.
vai chegar mais tarde, mas irá participar na fase dos debates. E agora eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao presidente Fernando Biral. Presidente, muito obrigado. Presidente da Santos Sport Authority, presidente que tem participado, tem nos atendido. Nós nunca tivemos, sempre gosto de reforçar isso, nós nunca tivemos tanta oportunidade de diálogo como nós temos nesse momento com a autoridade portuária e, com certeza, uma grande gestão. A autoridade portuária que vem batendo recordes atrás de recordes, e aí não só em nome da presidência, mas queria agradecer a presença de outros diretores da Santos Sport Authority. Mas, presidente Biral, muito obrigado pela sua presença e tenho certeza que hoje teremos uma tarde incrível. Bem, eu vou já passar para o Molitzes fazer a sua saudação inicial e aí já começaremos o nosso evento de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Eu não vou nominá-los novamente, Fabrício já fez isso. Obrigado pela presença. Muito feliz de estar aqui nessa primeira live com tanta gente relevante para o setor. E realmente esse é o nosso objetivo, trazer esse tema para a discussão, fazer uma discussão o mais ampla possível e poder contribuir nesse processo de desestatização do Porto de Santos. Só para que todos entendam aí como vai funcionar, a primeira palavra vai ser do presidente Biral, fará uma apresentação de 15 minutos e depois passaremos a palavra para cada participante da live por 10 minutos e eu vou aproveitar aqui, vou me valer da condição de moderador já para, quando passar a palavra a cada um, já introduzir algum tema específico que eu gostaria, além das considerações gerais, que vocês já no andamento falassem um pouco desses pontos específicos. E depois nós vamos ter aí um tempo aberto para perguntas de quem se inscrever para isso. Bom, presidente Biral, então aqui eu vou passar a palavra para você, já colocando aqui para você aí dentro da sua exposição, após a sua exposição, mencionar aqui um cronograma da desestatização do Porto de Santos, que foi apresentada na última reunião do CAP, um cronograma bastante agressivo, né, para um porto tão complexo quanto é o Porto de Santos. Eu gostaria aí, junto da sua apresentação, a sua opinião. A gente tem aí 1 ano e 4 meses, 16 meses daquele cronograma apresentado, seriam 16 meses a partir de hoje para a realização do leilão de desestatização. Um cronograma bastante agressivo, vamos dizer assim. A palavra é com você, Fernando Biral. Obrigado pela presença. Obrigado, Molitzes. Obrigado também, Julião, pelas palavras. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a questão da desestatização, né? O porquê da desestatização, e a gente já entra no cronograma, e aí eu já respondo a tua pergunta sobre a velocidade, vamos dizer assim, né, com que o processo está sendo conduzido. Mas eu gostaria de fazer essa abertura buscando explorar um pouco as razões da desestatização. Por que a desestatização é tão importante? E aí eu acho que, para a gente ser bem claro, nós devemos enfocar aqui na questão da segurança do investimento em infraestrutura que a desestatização vai proporcionar. Então, a principal razão hoje é segurança no investimento. Nós temos um problema no Brasil, né, de décadas. Tivemos um gap enorme que se formou em diversos setores de infraestrutura, né? Tivemos déficit no setor de telecomunicações, tivemos problemas nas estradas, tivemos uma série de problemas históricos, talvez causados aí pela nossa situação fiscal, né, em que nós vivenciamos, né, nós vimos uma redução progressiva nos investimentos em infraestrutura por parte dos governos e ficou evidente que a saída para a gente promover essa redução do gap era contar com o investimento privado. Então,
independente de ideologia, de partido político, de qualquer coisa, é que a gente tem um problema prático, que a gente percebe que o orçamento do Estado brasileiro, né, ele, em função de todas as obrigações que ele tem, que ele possui, né, é cada vez mais difícil investir em infraestrutura. E aí, eu posso dizer o seguinte, que a infraestrutura mais cara é aquela que não existe. Então, a nossa preocupação hoje tem que ser em garantir a infraestrutura, porque é ela que vai proporcionar o desenvolvimento dos nossos negócios. Então, a desestatização, ela garante isso. Então, assim, todos nós da comunidade portuária, nós devemos abraçar a desestatização e defender, né? E eu acho que esse cronograma que a gente vai colocar tem que ser um cronograma que vocês devem cobrar todos, né? A autoridade portuária, a secretaria, os órgãos de controle, todo mundo tem que ser cobrado para que a gente possa implementar essa desestatização, porque ela vai garantir que a infraestrutura, pelo menos no Porto Santos, não esteja mais sujeita a qualquer interferência no futuro. Né? Nós estamos falando aí de bilhões e bilhões de reais de investimento. Né? Nós precisamos aprofundar o canal, nós precisamos ter uma infraestrutura de acesso decente, né? Nós estamos falando das avenidas perimetrais. Nós precisamos fazer dezenas de obras aí no setor, na questão ferroviária, né? Fazer todos os descruzamentos, acabar com as passagens de níveis que nós temos, né? E então é fundamental que esse investimento ocorra. E a desestatização, ela traz um pacote de investimentos mínimos obrigatórios. Então, nós temos a garantia de que, pelo menos num curto espaço de tempo, nós vamos ter esse gap, né, esse déficit de infraestrutura eliminado. E, a partir daí, obviamente, aí, o ente privado depois vai fazer os investimentos necessários para que haja uma expansão, né, da própria operação, enfim, porque ele também vai ganhar com isso, né? Teremos interesses alinhados. Mas, assim, fundamentalmente, eu acho que o que eu queria trazer é que, assim, nós da comunidade portuária, nós devemos abraçar esse projeto, porque esse projeto é que vai garantir tranquilidade para o futuro de todos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, na questão do andamento do processo, eu vou tentar aqui colocar uma tela. Acho que eu não sei se eu consigo aqui colocar o... Mas se você tiver aí, Molitsas, o cronograma da desestatização. Presidente, estamos autorizando para poder compartilhar. Se quiser compartilhar a tela, já tá liberado. Já está, então tá bom. Eu vou colocar aqui. Espero que todos estão vendo aqui o cronograma. Sim. Então, bom, nesse cronograma, nós podemos ver ali o kickoff, né? Foi em maio de 2020, com a contratação do consórcio, né? O consórcio hoje ele está produzindo uma série de estudos em todas as dimensões. Nós tivemos uma auditoria, né? Uma diligência contábil, uma diligência econômico-financeira, tem todo um modelo, né? Que está sendo desenvolvido para poder fazer uma valoração do porto. Teve uma diligência jurídica, né, extensa para identificação de todos os passivos, né? Tem uma diligência técnico-operacional, tem uma diligência da parte de engenharia, fazendo uma estimativa de todos os investimentos que vão ser necessários, todos os investimentos obrigatórios. Foi feita uma diligência também em termos de mercado, e esse conjunto, e até regulatória. Então, esse conjunto de estudos, são mais ou menos uns 8 estudos, eles estão sendo finalizados nesse mês, agora de abril, né? E com a aprovação do BNDES e do Ministério da Infraestrutura, outros estudos serão feitos, né? No sentido de já preparar o edital, né? Já preparar um modelo da desestatização. Esse modelo ele vem sendo debatido em algumas reuniões, né, com operadores, com
o BNDES e o consórcio marcaram algumas reuniões com as associações. A ideia é continuar fazendo essas reuniões agora ao longo desse semestre, né? E também no segundo semestre também faremos algumas reuniões para discutir realmente o modelo, que será apresentado em novembro de 2021. Então, em novembro de 2021, teremos aí a consulta pública. E aí teremos aí um período, né, para poder colher as contribuições. Isso já foi feito no caso da Codesa, né? A Codesa, ela abriu, foram mais de 200 páginas de contribuições para o modelo. Cada uma dessas contribuições houve uma resposta por parte da ANTAQ, né, se a contribuição seria aceita ou não, né? E muitas contribuições foram incluídas, né, vão ser consideradas na versão final, né, do edital. E a gente deve passar por esse mesmo processo aqui em Santos, né? Aí depois o processo ele segue para o TCU, e o TCU, então, aprovando, né, nós então colocamos esse edital na praça e o leilão está programado para agosto de 2022. Nós estamos trabalhando arduamente para tentar antecipar, né, esse cronograma, porque, enfim, 2022 já vai estar muito próximo das eleições, é um período mais complicado, né, para poder realizar o leilão. Mas a gente está trabalhando arduamente aqui para poder antecipar. Então, assim, em termos de processo, essa é a visão geral, né, que nós temos. Sobre o conteúdo, né, das análises, é importante a gente ressaltar que muita coisa vem sendo discutida no âmbito da desestatização da Codesa, muitas questões já foram colocadas lá, e eu acho que a gente vai acabar se espelhando bastante, né, naquilo que foi feito na Codesa. Basicamente, o que a gente está falando, né, no caso da Codesa? Um pacote, né, de investimentos obrigatórios, né? Esse pacote ele vai ser bastante bem inferior ao que temos aqui em Santos. Em Santos, a gente vai aproveitar a desestatização para colocar realmente um pacote muito robusto de investimentos, né, incluindo, a ideia é incluir inclusive o túnel, né, na desestatização, colocar isso daí como uma obrigação para o concessionário. E nós teremos aí também o funcionamento, a princípio, do modelo que foi colocado na Codesa, de você ter uma autoridade portuária privada, né? Ou seja, a autoridade portuária ela passa a ser uma entidade mais operacional, uma entidade mais ligada ao desenvolvimento da infraestrutura, né? Ao desenvolvimento de novas áreas, né? Então, novas áreas também serão agregadas à poligonal do Porto, e aí você vai ter a possibilidade, o concessionário vai ter a possibilidade de desenvolver essas áreas, e ele vai estar muito mais focado nisso do que propriamente no papel de fiscalização, etc., que cumpre mais a ANTAQ. Não sei se vocês perceberam, mas no caso da Codesa, a Codesa vai pagar, inclusive, uma taxa, né, para a ANTAQ poder fiscalizar. E a gente acha que, no contexto brasileiro, a ANTAQ realmente é hoje a agência, aí, o veículo adequado para você fazer a regulação e fiscalização, né, do setor. Então, a autoridade portuária, ela vem, nessa nova abordagem, ela vem sendo configurada como um parceiro, né, dos terminais, um parceiro dos seus clientes, que são os arrendatários, né, e para esse agente privado, o interesse dele, né, é realmente fomentar a movimentação de carga, né? Então, nós achamos que essa configuração ela é muito adequada, porque a autoridade portuária ela vira uma parceira no sentido de viabilizar, obviamente que ela vai ser cobrada, né,
pela ANTAQ no sentido de garantir a segurança da operação, né, a segurança da navegação, todos os aspectos aí de, enfim, meio ambiente, segurança do trabalho, né, cargas perigosas, etc. Tudo isso ela continua sendo cobrada, mas ela vai ser cobrada pela ANTAQ e eu acho que esse modelo é um modelo que vai agregar bastante para todo mundo, né? Então, é um modelo inovador também, a gente pode colocar. É um modelo que atende aos interesses brasileiros. Então, eu acho que a desestatização está caminhando bem nesse sentido, né? Eu acho que vocês já devem também ter estudado o modelo da Codesa. E eu acho que agora, nesse momento que nós, enfim, nós estamos aqui imersos, né, nas nossas análises, etc., mas o momento agora é de construir juntos. Então, esse webinar aqui é bastante interessante para a gente poder ouvir também, porque, assim, é preciso que esse modelo de desestatização ele venha realmente a trazer ganhos para a comunidade portuária, né? Então, porque trazer ganhos para a comunidade portuária vai trazer ganhos para o país, para o desenvolvimento econômico da região, né, para o desenvolvimento de Santos, do Guarujá. Então, eu acho que assim eu acho que é muito interessante a gente aprofundar essa discussão, ouvir de vocês. Esse processo ele tem que ser contínuo. A gente ainda tem mais aí uns 6 meses para colocar o material, né, para consulta pública. Então, realmente, esses próximos 6 meses é o momento da gente poder intensificar a participação de vocês, né, receber mais contribuições, e esperamos que esse processo ele seja realmente um processo aí bem participativo, construtivo, né, por parte de todos. Então, eu agradeço aí o momento e esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho da desestatização no Porto de Santos. Obrigado. Obrigado, Biral. Quero fazer um comentário só com essa questão da discussão. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo sobre esse tema. A gente tem hoje aqui participando o setor de containers, o setor dos armadores, nós temos TUP, temos ferrovia e temos o Granel participando. Nós já temos marcado para o dia 24 próximo, onde envolveremos outros atores. Queremos envolver celulose, transportador rodoviário, ou seja, os terminais de retroporto, envolver o poder público através da prefeitura, o secretário Júlio Eduardo está aqui participando com a gente, né, e realmente trazer essa discussão, uma discussão ampla do tema sobre a privatização do porto. Eu vou passar a palavra agora, vou aqui na sequência alfabética, vou passar a palavra para o Antônio Carlos Sepúlveda, CEO da Santos Brasil, para fazer as suas considerações sobre o tema. E já queria incluir aqui, Antônio Carlos, que você falasse um pouco como você vê a questão da segurança jurídica dos contratos existentes, né? Além, queria um comentário também nesse assunto do cronograma que está estabelecido. O presidente Biral acabou de dizer que eles estão correndo, tentando fazer ele mais curto ainda, né, por conta das eleições. Obrigado pela presença. Para ligar o som, Sepúlveda, seu som está desligado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Molitsas. Boa tarde, Fabrício. Obrigado mais uma vez pelo convite. Queria parabenizar aqui o presidente Fernando Biral pela sua apresentação. Fábio Siqueirino, Elber, Penin, Regis, aquele abraço. Espero que em breve possamos participar de seminários face-to-face. Essa solução tecnológica é muito boa, tem permitido assim, que a gente tocasse os nossos negócios, mas fica sempre aquele desejo de voltar à vida normal. Eu gostaria de iniciar fazendo um comentário geral sobre o processo, né? Eu acho que a privatização é sempre bem-vinda. Acho que o presidente Biral colocou muito bem. E eu acho que não tem como não estar de acordo com ele. Eu acho que o privado aplica melhor o capital e o privado gerencia melhor qualquer empresa.
O público tem sempre os seus problemas, tem sempre as suas limitações. Mas o privado não faz tudo melhor do que o público, né? E Porto, ele, assim, terminal pode ser um negócio, mas Porto não pode ser encarado como um negócio. Porto, existem vários tipos de portos, então tem portos pequenos, tem portos que são locais, tem portos que são gateways, e a gente pegando aqui o Porto de Santos não é Porto de Santos, o Porto de Santos é Porto do Brasil. O Porto de Santos serve a São Paulo, serve a Minas Gerais, serve a Mato Grosso, serve a Mato Grosso do Sul, serve ao estado de Goiás, serve ao Paraná, serve ao Rio de Janeiro, serve a Vitória. Então, assim, a condução, né, de um porto como o Porto de Santos, ela não pode ser igual à condução de um porto como o Porto de Imbituba, como o Porto de Vila do Conde, como o Porto de Vitória. Resumindo, não existe um porto igual ao outro. Todos os portos são diferentes. Então, se houver um projeto, um processo de privatização de porto igual ao outro, um dos dois está errado. Então, essa é a primeira premissa. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado na aplicação dos modelos para que o interesse da sociedade seja garantido, né? E aí, o limite, né? O limite está no seguinte: o capital privado ele tem assim uma diferença muito grande digamos assim, da gestão pública, né? Um tem um interesse em geração de lucro, um tem um interesse na agregação de valor no curto prazo, e o outro tem um interesse maior na agregação de valor no longo prazo e agregação de valor para a sociedade como um todo, né? Um busca ganhos diretos e o outro busca o ganho holístico, o ganho indireto também, que é o ganho do emprego na Interlândia do Porto e a viabilização de novos negócios e o enriquecimento do país. Eu acho que, digamos assim, o que eu estou falando aqui não é uma crítica ao modelo, porque o modelo ainda é desconhecido. É mais aqui, o que eu estou lançando mais aqui é o que seria a ideia de um projeto ideal de privatização de Porto, e aqui a gente está falando especificamente do Porto de Santos, que seria talvez o porto mais complexo a ser privatizado no Brasil, né? Então, eu acho que seria assim, um desperdício muito grande ter uma privatização de um porto como o Porto de Santos focada na geração de caixa no curto prazo. O presidente Birral colocou aí muito bem, que existe a preocupação em investimentos. Eu acho que seguramente isso digamos assim, a principal missão da entidade privada que leva ao porto, mas tem um ponto que eu acho que é um ponto que tem que se discutir mais, que tem que se aprofundar, que é a política pública estar nas mãos somente da ANTAQ. Eu acho que existem a autoridade portuária, ela tem duas personalidades. Ela tem a personalidade de autoridade portuária e tem a personalidade de administradora portuária. Então, eu acho que, num caso como o Porto de Santos, a figura de autoridade portuária não deveria ser privatizada. Eu acho que vai se desperdiçar o longo prazo em detrimento do curto prazo. Isso não é bom para o país e não vai ser bom para o Porto. Eu acho que a ANTAQ é super eficiente em fiscalização e regulação, mas a ANTAQ não tem as ferramentas de construção de política pública, principalmente política pública num porto como o Porto de Santos, que necessita da integração com outros modais, com estradas, com ferrovias. Eu acho muito importante isso estar inserido num contexto maior. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que a gente não pode errar no conceito, tá? Não vale a pena descer para o detalhe sem antes discutir esses conceitos, né, de qual é a missão do porto, qual é a missão, a razão de existir do Porto de Santos, primeiro, para depois se definir qual é a melhor contribuição que o privado pode dar aqui e qual é a melhor contribuição que o público pode dar aqui, no caso do Porto de Santos. O outro ponto aqui interessante, que é a segurança jurídica, né? Se seguir-se o exemplo do edital de Vitória que a gente viu, haveria a subrogação dos contratos para o privado. Aí existe um temor muito grande de desalinhamento de incentivos, né? Você tem já uma infinidade de terminais privados que já foram licitados com um cronograma de investimento e você vai ter
uma entidade privada que está ali também para ter lucro, né? Então, o alinhamento desses incentivos ele é muito delicado, né? Se esses incentivos estiverem desalinhados, Molícias, o que a gente vai ter é conflito, e conflito afasta investimento. Então, eu acho que tem que se também olhar com muito cuidado e no detalhe como seria essa relação, né? Você tem planos de investimento em andamento, há sempre a preservação do investimento, porque os investimentos em infraestrutura são investimentos vultuosos e só se investe quando se tem segurança. Então, se começar a haver uma competição, né, gerada pela essa nova concessionária do porto, pelos mesmos tipos de carga ou por novos arrendamentos, uma vez que ela seria beneficiária dessas receitas, isso pode gerar assim, uma descontinuidade de investimento e uma depreciação dos ativos que estão no porto. Eu acho que, para começo, eu já falei muito, eu gostaria agora de ouvir um pouco, de aprender um pouco com os meus colegas. Então, muito obrigado aí, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Antônio Carlos. Agora eu vou passar a palavra para o Helder, presidente da MSC, e depois dos seus comentários iniciais, Helder, eu gostaria que você falasse um pouco da questão dos conflitos de interesse. Surgiu lá em Vitória, né? Lá o edital inicial dizia que não era permitida a participação de empresas arrendatárias ou coligados dessas empresas, né? Fato que recebeu vários comentários na audiência pública e certamente vai sair algo relativo a isso no relatório. Mas eu queria a sua opinião sobre esse tema também. Obrigado pela presença. Olá, boa tarde, me ouve bem? Sim. Bom, primeiro, né, para contextualizar minha presença aí no fórum de arrendatários, né, eu sou o intruso aqui na conversa. Então, o MSC, que é um armador global, que tem 590 navios ao redor do mundo, a gente está presente no Brasil há 24 anos e hoje é um dos principais players no mercado brasileiro. Bom, eu, assim, ouvindo o Birral falando, né, o gap de setores, né, gap de investimento em vários setores, então acho que é bem louvável a atitude do governo nos últimos meses, aí, nesses 2 anos, em priorizar privatizações, concessões, principalmente infraestrutura da área portuária e agora da desestatização das autoridades portuárias. A gente tem um gap tecnológico, operacional, gerencial dos nossos portos no Brasil muito grande em relação aos portos estrangeiros. Então, eu espero, né, e acredito que essa iniciativa vai fazer com que esse gap ele seja diminuído. Eu acho que para esse fórum aqui é necessário falar a importância que os portos têm na nossa economia, né, o que o Brasil precisa de infraestrutura portuária e de ligação das áreas produtoras até os portos, né, o quanto que isso, a nossa economia depende disso também. Então, acho que, além de solucionar os gargalos existentes, o Birral falou um pouco sobre isso também, é garantir que o dinheiro que seja gerado dessas iniciativas sejam reinvestidos no porto. Eu acho que essa garantia de que o porto vai continuar crescendo e de que todos os interesses vão ser contemplados, eu acho que é o grande desafio desse modelo que está sendo estudado. Acho que, independente do modelo de gestão, eu acho que tem alguns pontos que têm que ser discutidos, né? Uma justiça na decisão de investimentos e oportunidades, com absoluta transparência. Eu acho que aí vai um pouco em coro com o que o Sepúlveda falou dos contratos já existentes. A comunicação clara, né, a todas as partes interessadas, e o desenvolvimento em operação com resultado financeiro, sem um foco único exclusivamente na maximização dos lucros. Então, aí, Molícias, pegando um gancho na pergunta que você me fez, eu acho que o ponto está aí, né? A gente ter... Quem que pode ser interessado em participar dessa desestatização, que não está ligado diretamente ao porto e que tenha um interesse no desenvolvimento? Não sei qual seria a equação disso. Eu acho que, se a gente
excluir as empresas que estão ligadas diretamente ao porto, vai ficar bastante limitado a interesses econômicos puramente, e aí eu acho que a gente corre um sério risco. É lógico que aí tem a questão do conflito de interesse, né? Como é que a gente equaliza tudo isso? Mas, bom, eu acho que essas são as preocupações realmente que a gente precisa ter. Algumas considerações que eu acho que, independente do modelo que a gente vai adotar, é a qualidade dos acessos, né? Então, calado e restrições. Isso é um diferencial de competitividade de qualquer porto no mundo. Então, a gente realmente tem que entender que isso é parte vital da cadeia de suprimentos no Brasil. Isso possibilitaria navios de maior porte, os terminais, consequentemente, passam a movimentar cargas diferentes, né, produtos diferentes. Eu acho que um grande exemplo que a gente tem aí é a BR do Mar, que vai, sem dúvida, mexer com toda a dinâmica portuária brasileira. Então, portos vão se tornar hub portos. Santos, por questões óbvias de localização e de movimentação já existente, tem uma oportunidade grande de captar volume de outros portos no Brasil, mas para isso, obviamente, a gente precisa desse tipo de investimento. E a agilidade na modernização da gestão, né? Eu acho que é o grande trunfo para que a gente possa atrair investimentos de empresas, de grandes empresas, e continuar fazendo com que o porto cresça. Eu acho que um exemplo de problema que a gente sente hoje é a burocracia para a expansão dos terminais que já existem. Então, essa falta de clareza, ou não de clareza, mas essa burocracia existente, que faz com que esse investimento acabe não acontecendo tão rápido, e isso, com certeza, afasta ou atrasa a criação de novos serviços, de novas oportunidades de transporte no porto brasileiro. Então, além do conflito de interesse que eu já falei, acho que tem mais 2 ou 3 pontos que eu gostaria de falar. Garantir a continuidade dos contratos, que foi também um pouco o que o Sepúlveda falou. Eu acho que a gente precisa ver como é que isso vai ser adequado. Garantir também a extensão do segundo período contratual, quando cabível, dos atuais arrendatários. De alguma forma, o interesse dos donos de carga, né, e dos operadores do porto, que eventualmente não vão poder participar dessa administração diretamente, mas talvez através do CAP, eu não sei exatamente como seria o formato, mas que eles podem participar dessa nova gestão da autoridade portuária. E também o interesse público dos municípios, né, que estão diretamente sob influência do porto. Se eles não participarem do processo decisório para onde o porto vai, a economia da região ela pode realmente sofrer bastante. Eu costumo dizer, assim, o santista não gosta muito, apesar de eu ser santista, né, eu não tenho muitas pessoas concordam quando eu falo, mas Santos não é uma cidade que tem um porto, né? É um porto que tem uma cidade. Então, a gente precisa entender a importância e a dependência que a cidade, não só a cidade de Santos, mas a região, tem do porto. Então, para essas cidades, elas realmente precisam ter, de alguma forma, uma participação nessa gestão. Eu queria dar um exemplo que também, né, me impacta de alguma forma, são os navios de passageiros. Então, a gente, né, falando de carga, a gente está falando de todo esse investimento, de crescimento, mas a gente, de alguma forma, precisa garantir também que os navios de passageiros consigam ter um espaço dentro do porto. E isso é de interesse total da cidade, dos municípios que estão em torno do porto, aqui além de Santos. Então, essas são as minhas primeiras considerações também. Obrigado, Elber. Eu vou usar aqui 30 segundos para dizer para vocês que, em 2 anos de evento, hoje a gente bateu o recorde de participação, o que deixa todo mundo aqui muito feliz. Temos todos os conselheiros de todos os regionais do Brasil, né? E uma plateia extremamente qualificada, o que deixa a gente bastante satisfeito. Obrigado pela presença de todo mundo. Vejo alguns aqui que eu não via faz tempo. Entrou no cantinho aqui da minha tela o Glenn. Quanto tempo não vejo o Glenn aqui? Um abraço, Glenn. Palavra agora eu vou passar para o Fábio Siqueirino, que é o CEO da DP World. E aí,
junto com as suas considerações, Fábio, eu queria que você falasse um pouco da questão dos passivos, né? A gente sabe que essa empresa que vai ser privatizada vem com passivos trabalhistas e passivos ambientais que estão sendo identificados, mas que é algo que pode, dependendo do nível desses passivos, atrapalhar um pouco o processo de desestatização. E, além disso, também, pegar um pouco do gancho do Porto Cidade, né, do que o Elber acabou de falar, você que está do outro lado do canal, lá na margem esquerda, mas está dentro da cidade de Santos. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, quais benefícios a gente pode tirar da privatização dessa relação Porto-Cidade. Obrigado pela presença. Bacana, obrigado, Molitsas. Bom, começar falando aí um pouco do que eu entendo que motiva, né, depois da fala do Biral, o que motiva esse processo de desestatização, mas o que está por trás de tudo isso é você garantir segurança no investimento, né? A gente sabe que uma infraestrutura de transporte e logística ineficiente, ela acaba comprometendo o crescimento econômico do país, né? Acaba pondo em risco a sua competitividade. E a gente sabe também que existe uma forte, já que o comércio exterior, né, mundialmente, ele é, na sua grande maioria, cerca de 85%, 90% aí, através dos portos, através do modal aquaviário. Então, uma infraestrutura portuária eficiente, né, e uma ótima conexão com a Interlândia, ela influencia diretamente na performance do comércio exterior brasileiro. Então, com base nisso, né, e sendo Santos o principal porto da América Latina, eu espero que seja o principal hub também da América Latina, o Porto de Santos, a gente precisa trabalhar algumas questões, né? Como é que eu vejo esse processo de desestatização? Primeiro, acho que ele é fundamental, acho que de maneira alguma a gente pode ser contra esse processo, como o Biral falou, ele é fundamental, acho que para o desenvolvimento do porto. Ele acaba, vamos dizer, melhorando a qualidade dos serviços portuários. O Elber colocou aí bem, a gente precisa receber navios cada vez maiores, a gente precisa de uma infraestrutura eficiente para isso, e é sabido que o governo não tem condições de fazer todos os investimentos necessários nessa infraestrutura. Se a gente olhar o plano CNT de transporte, lá em 2018, anotei aqui alguns números, eram necessários 133 bilhões de reais em investimentos portuários, né, para solucionar os problemas de infraestrutura e para colocar a gente num estoque de capital de infraestrutura razoável para competir no mundo, né? Hoje o Brasil participa de 1,1%, 1,2% do comércio global. Então, isso é fundamental. Eu acho que a velocidade com que o privado pode dar nesses investimentos, ele é muito maior do que o público, né? Ele tem menos amarras do que o público para fazer o investimento, para gerir esse investimento. E até aproveitando que num webinar que teve, acho que foi ontem, ou antes de ontem, foi ontem, o Povia colocou como exemplo o terminal da Deep Road, o investimento que foi feito nas operações de celulose. Quando você tem um privado e quer fazer uma melhoria e um investimento, você tem mais agilidade e consegue colocar aquilo em pé mais rápido. Então, a desestatização ela vai ser fundamental para a gente melhorar o canal do porto, né? Receber os navios cada vez maiores, a dragagem de aprofundamento, a dragagem de manutenção, vai dar agilidade para realizar investimentos. Eu acho que tem uma série de benefícios. E quando a gente fala da conectividade do porto com a Interlândia, aí a gente aborda também a relação porto-cidade. Eu estou lá na margem esquerda, então a interferência com a cidade ela é menor do que quem está localizado na margem direita, mas a gente tem que olhar o complexo portuário como um todo. Quando você tem conexões eficientes, e aí eu falo principalmente a ferroviária, porque acaba sendo aqui, movimenta grandes volumes e talvez interfira menos na relação porto-cidade, por uma menor emissão de CO2, menor trânsito, e a cidade de Santos, uma cidade turística, né? Como o Elber bem colocou, tem aí os navios de cruzeiro, tem o turismo que pode ser muito melhor explorado até. A gente tem essa questão do trânsito, é importante a gente tirar os veículos de carga e substituí-lo por boas conectividades ou colocar os veículos, os caminhões,
com acessos mais eficientes, que eles possam se movimentar pela cidade de uma maneira mais eficiente e melhorando essa relação porto-cidade. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento portuário. Aí tem um outro, você falou um pouco dos passivos, né? Quando a gente imagina um investidor privado vindo para fazer todos os investimentos necessários, melhorar essa relação porto-cidade, melhorar a eficiência portuária, colocar Santos na posição que ele merece, né, como o maior complexo portuário da América Latina, isso acaba sendo um risco a ser considerado na modelagem, né? Você tem o risco trabalhista, o risco ambiental. Não sei como isso vai ser tratado aqui em Santos, especificamente, na desestatização da SPA, mas é algo que merece total atenção, porque isso, tamanho desse investimento, as incertezas do tamanho do passivo, ele, sem dúvida, vai incorrer numa maior taxa de retorno que o privado vai precisar para compensar esses riscos eventualmente desconhecidos, né? E isso vai refletir o quê? Tarifa. É tarifa de acesso terrestre, é tarifa de acesso aquaviário, e a gente precisa verificar o tamanho dessa tarifa, o quanto ela vai impactar na competitividade do porto, do complexo portuário. Como o Sepúlveda colocou no início, não é o Porto de Santos. A área de influência do Porto de Santos é muito maior do que São Paulo, né? Você pega uma série de outros estados. Se a gente não encontrar um modelo, não eliminar essas dúvidas, né, e esses riscos ambientais e trabalhistas, isso daí, gerando tarifas maiores, você acaba provocando uma perda de carga para outros portos da região. Então, o Santos está competindo aí o tempo todo com o Porto de Paranaguá, com o Porto de Vitória, em uma certa medida, Rio de Janeiro. Enfim, a gente precisa avaliar como que a gente consegue ser um porto com uma infraestrutura de acesso aquaviário, acesso terrestre eficiente, com terminais eficientes, que tenham condições, e aí uma segurança jurídica e uma previsibilidade regulatória para que eles continuem investindo em tecnologia, em inovação, né? Tendo tudo isso, mas também tendo tarifa adequada, porque não adianta você ter tudo isso e ter uma tarifa que não é adequada e o porto perde a carga. Então, nesse conjunto, eu acho que a desestatização ela significa uma oportunidade brutal de um avanço. Eu lembro há quantos anos que a gente não falava do Santos 17, né? Durante vários eventos era Santos 17, e continua lá 14, 20, entendeu? A gente precisa mudar esse panorama, não dá mais para ficar patinando nesse negócio, a gente precisa dar um salto agora. Vai chegar na Navío 366? Muito bacana, mas para a gente aproveitar toda essa capacidade, a gente precisa de uma infraestrutura portuária eficiente, um acesso aquaviário que permita explorar toda a capacidade do navio. E aí, só para encerrar tudo isso, Molitzas, eu quero assim, enfatizar que eu ouvi em algumas oportunidades, eu estou considerando isso coisa do passado, tá? Que o TUP concorria com o público. Eu acho que o TUP, o terminal de uso privado, ele não concorre. Ele é parte desse processo e a competitividade de um porto ela é medida por todos os terminais que fazem parte daquele porto. Porque o terminal é que gera riqueza para o porto, né? Então, o público ou o privado, não importa o que ele seja, ele trabalha para a atração de carga e para a competitividade daquele porto. Então, se a gente não pode olhar, isso precisa ser muito bem trabalhado nesse processo, o TUP ele não vai concorrer com o público, ele é parte desse processo. E como isso vai estar inserido na modelagem, para mim ainda é uma grande dúvida, e a minha preocupação é que isso não gere nenhum tipo de assimetria entre os terminais arrendados e os terminais privados. Isso é uma expectativa, eu tenho certeza que existe essa preocupação, mas é uma expectativa de como vai ser trabalhada essa questão. E, claro, tem a questão do conflito de interesse, que já foi falado pelos colegas aqui, também é uma dúvida, né? Como é que você vai trabalhar essa questão do conflito de interesses se você tiver operadores fazendo parte de um consórcio que eventualmente entre, aí se vai ter limitação, 10%, 15% individualmente, como é que vai ficar essa estrutura para garantir que tenha simetria
em todas as questões que envolvem o complexo portuário. É isso. Obrigado, Fábio, pelas suas colocações. E eu não posso deixar de mencionar aqui, você falou em Santos 17, é impossível não lembrar do Antônio Passaro, grande profissional do setor, e meu grande amigo, Antônio Passaro. Eu ia fazer essa lembrança aqui para todos. Bem colocado. O presidente Birau pediu a palavra? Sim, rapidamente, só para colocar essa questão dos passivos, Molitsas, hoje nós temos um passivo trabalhista, mas ele não é um passivo desconhecido, ele é um passivo dimensionado, né, e reconhecido nas nossas demonstrações financeiras. Aliás, nossas demonstrações financeiras 2020, né, elas estão disponíveis no nosso site. Nós remodelamos o nosso site, espero que vocês gostem, né? Essa virada de ano aí nós modificamos completamente o site. Está bem intuitivo, está bem fácil de achar as informações. E aí nós temos lá as nossas demonstrações financeiras aprovadas com uma nova auditoria que nós contratamos, a Russell Reynolds, que não é uma top 4, aí uma Big Four, mas ela é uma empresa internacional, bastante reconhecida e fez um trabalho muito bom esse ano. Então, nós estamos assim com um balanço auditado, né, por uma empresa bastante competente, e todos esses passivos estão lá, bem discriminados nas notas explicativas, não temos passivo ambiental, conseguimos controlar a questão do portos, né, que era uma das grandes preocupações, e a gente vai continuar trabalhando, né, para reduzir ainda mais esses passivos, mas eles já estão bem dimensionados e assim o risco ele vai ser efetivamente está bem calculado, né, na modelagem. E esse ano também agora, né, nós tivemos toda a diligência sendo realizada pelo BNDES, né, com o consórcio, né, com a avaliação ali de 2 escritórios de advocacia sobre os processos todos, sobre Álvares e Marçal também fez um escrutínio em todas as contas. Então, a gente está bem tranquilo em relação às demonstrações financeiras e aos passivos. Tá? Ok, presidente, obrigado. Boas informações para nós a respeito desse tema, que é um tema que realmente preocupa, identificados ou não, né, dentro de um processo de privatização de qualquer companhia. Né? Mas obrigado pelos esclarecimentos. O próximo a falar aqui é o Guilherme Penin, mas antes de passar a palavra para o Penin, queria aqui também agradecer a presença do deputado Edinho Bess, que também está presente conosco aqui na nossa live. Penin, além das suas considerações, eu gostaria que você falasse um pouco da importância da ferrovia nesse processo de estatização e no desenvolvimento do porto. Né? A gente tem aí um PDZ estabelecido para 20 anos, com um crescimento expressivo. Né? Dentro desse crescimento expressivo do porto, pela conta que eu, se eu não estiver errado, 50 milhões desse crescimento vai para a ferrovia. Né? Então, além dos seus comentários gerais, eu queria a sua opinião sobre essa questão da ferrovia nesse ambiente privatizado. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Molitsas. Uma boa tarde a você e a todos os colegas, vários amigos, enfim, a todos aqui presentes. Acho parabenizar o Brasil Export pelo evento, extraordinária oportunidade de discutir com um grupo tão qualificado, um tema tão relevante para o país. Né? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita, e aí muito em linha com o que foi colocado pelo Fábio, pelo próprio Elber, é vamos dizer, a conveniência de se fazer a privatização da autoridade portuária. Né? Eu acho que quem já esteve do outro lado do balcão sabe, né, o quão complicada é a gestão pública, por maior que seja a qualidade dos gestores, por melhor que seja o time que está na gestão,
você convive com dificuldades de gestão de pessoal, com a própria lei de licitações, que mesmo que se modernize, é muito difícil que ela funcione no mesmo giro que funciona a iniciativa privada, né? A flexibilidade para você tomar decisões e para você fazer as coisas, né? Foi colocada dragagem, por exemplo, que você mesmo falou, Molitsas. Você construir um viaduto, para você sanear um passivo ambiental, para você fazer qualquer coisa, é muito mais complexo, muito mais complicado, e Santos é um porto muito dinâmico, né? Enquanto a iniciativa privada está da porteira para dentro dos terminais, botando para quebrar e fazendo as coisas, a gestão pública tem dificuldade de acompanhar essa gestão de dia a dia, né? Claro que os aspectos estratégicos, as decisões de política pública, o zoneamento, a regulação, a vocação, enfim, essas decisões têm que estar aderentes com a política pública definida pelo Ministério, nesse caso, pela agência reguladora, etc. E claro que isso é resolvível num edital na hora que você define atribuições de autoridade e atribuições de gestão, né? Eu acho que tudo isso, e com a qualidade dos times que estão sendo colocados aí, imagino eu, para modelar isso certamente é resolvível, né? Mas na gestão do dia a dia, na minha visão, é essencial, se Santos quer pretender continuar como protagonista, e que né, no nosso país, ela precisa desta modernização. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí, dialogando com a colocação do Elber, que eu concordo plenamente, né, ele colocou essa dicotomia entre uma gestão puramente de um negócio, para o sujeito extrair recursos ou extrair valor de cada um dos pequenos nós de onde ele possa eventualmente extrair valor na administração do complexo portuário, versus um outro cenário de compromisso com a eficiência do complexo, né? Eu acho que existe sim essa dicotomia que o Elber colocou, e eu acho que também tem tratamento nos editais e nos materiais técnicos, quando você define regra de participação, quando você define regras de governança, quando você define estrutura de incentivos. Acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, e a chave para o êxito do processo de privatização tem que ser essas estruturas de incentivo a serem construídas, porque, de fato, se o sujeito chegar com com incentivo de extrair valor de absolutamente tudo, ele não vai fazer o complexo prosperar, pelo contrário. Então, na verdade, tudo que tem que ser alinhado é melhorar a dragagem, melhorar acesso terrestre, fazer investimentos para prover aos terminais a melhor infraestrutura possível para maximizar o resultado do complexo como um todo, né? Para Santos competir mais, não só com os demais portos da região no Brasil, mas em termos até mais amplos, né? E acho que essa tem que ser a ambição de Santos, por ser o porto que né? Santos é um espetáculo, né? A gente nunca pode deixar de repetir isso, né? Santos é um complexo de contêineres, é o maior porto graneleiro do país, tem o maior complexo de líquidos do país, agora está se tornando um grande porto de celulose, tem o complexo químico da Ilha Barnabé, enfim, Santos é o coração da nossa economia, né? O Brasil é um país que não tem fronteira, a nossa fronteira é Santos, né? Se eventualmente num ano o PIB cai, o grão segura a onda, se tiver uma quebra de safra de soja, de milho, está lá o container firme e forte, está lá a celulose, está lá o líquido. Essa é a riqueza do Porto de Santos, e acho que o concessionário do Porto tem que ser um ator de maximização para todos esses nós e para todos esses players que são quem faz a vida do Porto, que são os terminais, né? Claro que questões como simetrias e assimetrias, etc., eu, na minha visão, acho que a privatização ela vai eliminar essas discussões, na medida em que você vai ter um privado discutindo privado com privado, com franqueza e com eficiência, com cada um dos players, a forma de todos saírem mais prósperos da mesa no final do dia, né? Eu acredito muito nesse processo. Sobre a ferrovia, eu acho que ela é parte essencial dessa história, né, Molitsas? Acho que
o próprio, como você colocou, os documentos do PDZ, os documentos de planejamento da autoridade portuária desses últimos anos, ele tem deixado isso muito claro e ele está muito aderente àquilo que está acontecendo serra acima, né? Então, acho que todo mundo acompanha, ou quase todos acompanham, mas eu vou ser repetitivo, né? Serra acima, o investimento que está acontecendo é disruptivo, né? Do Pátio do Perequê, onde termina a descida da Serra da Malha Paulista, para cima, são 7 bilhões de reais que estão sendo investidos nesse momento, né? A duplicação integral entre Campinas e Tirapina, 111 quilômetros, ampliação de 40 pátios da malha para caber no trem de 120 vagões com destino a Santos, modernização tecnológica de todos os sistemas que equipam a via, conflitos urbanos, contornos de importantes municípios para o trem não passar mais no meio de cidades, ter que reduzir muito a velocidade, enfim, um conjunto robusto de investimentos que está em curso nesse momento, né? Mais a Ferrovia Norte-Sul, que foi licitada em março de 2019 e que já está operando, né? O terminal de São Simão, o primeiro terminal da ferrovia, já está operando, já está batendo aí 1 milhão de toneladas performadas desde a sua inauguração algumas semanas atrás, né? Fazendo já trens de 120 vagões com destino a Santos, né? Que vão para todos os terminais de grãos que tem no porto, né? Além dele, tem mais 3 terminais em construção nesse momento na Ferrovia Norte-Sul, né? Um de açúcar em Iturama, feito pela usina Curuípe, um em Rio Verde, que vai ser o mais moderno do Brasil, que vai ter de tudo, vai ter combustível líquido, vai ter fertilizante, vai ter container, vai ter grãos, enfim, né? E um outro lá em Imperatriz, no Maranhão, para container, fazendo efetivamente com que o sonho da gente levar cargas de São Paulo até o norte do Brasil e vice-versa se concretize, né? Além disso, investimentos de outras concessionárias. A Vale vai iniciar agora a construção da FICO, né, de Água Boa até Mara Rosa, na Norte-Sul, permitindo que a carga de grãos do Vale do Araguaia também seja incorporada ao sistema ferroviário, enfim, várias outras discussões que estão acontecendo e que todas elas, em maior ou menor grau, desembocam em Santos, né? E acho que os terminais do lado da Porteira para dentro, do lado do Água, estão todos eles também se organizando para isso, e a autoridade portuária tem feito muito bem esse papel, né? Então, você teve várias renovações, a renovação da ADM, você teve licitações, o TES, renovação do 39, licitação do STS-20 da Hidrovias, agora a STS-11, que iniciou a consulta pública, ou vai iniciar, não sei, mas por esses dias aí está iniciando a consulta pública, os 2 terminais de celulose, STS-14 e 14A, quer dizer, muita carga ferroviária se conectando e se plugando no porto, é uma responsabilidade muito grande das operadoras de dar vazão a isso e de fazer os investimentos, né? Nós aqui, com o nosso chapéu, estamos fazendo, né? E eu acho que isso dialoga muito bem com o processo da privatização, Molitsas. Por quê? Porque o privado, é claro que a autoridade portuária pública está fazendo muito bem feito, né? A gente tem muitas obras ferroviárias em curso neste momento no Porto de Santos, né? O adensamento lá do Macuco, já foram inauguradas 2 linhas, tem mais 3 entrando agora, a terceira linha do Paquetá, etc., para fazer os trens chegarem na ponta da praia, no Macuco e várias outras regiões do porto. Mas o privado ele vai ter condições de achar espaço, né? A gente tem uma briga grande por espaço em Santos, todo mundo sabe, e para o trem chegar nos terminais, para o trem chegar onde importa, né, que é mais perto dos armazéns, da beira do cais, precisa de espaço, né? E confiamos muito que o privado, fazendo essa gestão, ele consiga dar vazão à velocidade com que essas obras precisam ser feitas, e de nossa parte faremos com certeza. Acho que é um pouco essa visão, Molitsas. Desculpa se eu falei demais. E parabéns mais uma vez aí pela sua condução e parabéns ao Brasil Export pelo evento. Obrigado, Penin. Agora eu vou passar a palavra para o Regis Prunzel, que é das empresas Testeg e TEAG, né? E presidente do Sopesp, como disse o Fabrício no início. E depois das suas considerações, Regis, eu queria que você falasse um pouco, aí do ponto de vista geral de acessos, né? A gente tem uma questão também importante aqui, o acesso marítimo e rodoviário. O Penin falou um pouco do ferroviário, mas gostaria que você comentasse também sobre isso. A gente tem aí
desafios pela frente, tanto do ponto de vista de acesso rodoviário quanto acesso aquaviário, né? Estamos falando aí praticamente de um aumento de em torno de 80% na movimentação do Porto de Santos nos próximos 20 anos, com aumento de tamanho dos navios, né, e o canal mesmo. Então, falasse um pouco aí dos investimentos que você entende que são necessários aí nesse ambiente para que a gente consiga a eficiência que o Porto vai precisar. Obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. Parabéns aí pelo evento, a você e ao Fabrício pela organização. Parabéns também ao presidente Fernando Biral por estar aqui discutindo um tema que é estratégico, não só para os portos aqui da Baixada, como para o país também. E boa tarde a todos os colegas que me antecederem e aos demais que estão aqui participando. É um tema que eu acho que todos nós temos aqui, até agora, muitas dúvidas e talvez um punhado de certezas, né? Se a gente olhar todo o processo que precisa manter uma competitividade elevada, que é o nosso caso, que é o caso dos portos, a gente sabe que precisa manter um nível de investimento adequado, e é o que a iniciativa privada tem feito nos últimos anos, principalmente nos terminais, como comentado agora há pouco pelo Penin, como comentado também pelo próprio Antônio Carlos agora há pouco. O desafio é fazer com que essa continuidade da competitividade seja gerida ou seja gerenciada por um novo ator, que a gente ainda não conhece. Então, essa é uma das incertezas que nós temos, acho que todos aqui têm. O investimento que está sendo feito, a segurança jurídica dos contratos, como fica a segunda perna contratual, que foi comentado agora há pouco pelo Elber, como ficam essas dúvidas com relação a um processo onde você desestatiza o porto ou privatiza a autoridade portuária. Então, ainda há algumas dúvidas no conceito, obviamente que o processo ainda está sendo preparado, está sendo construído junto ao BNDES e junto às consultorias que estão ajudando o governo nesse processo. Eu concordo também com o Sepúlveda quando ele fala que cada caso é um caso. Nós estamos acompanhando o que acontece no Espírito Santo, obviamente que é um protótipo, e quem teve a oportunidade de entender o processo todo sabe que existem muitas dúvidas para um porto com as particularidades do Espírito Santo. E quando a gente olha as particularidades dos portos da Baixada, e olhando as duas margens, a questão de dois municípios distintos, principalmente Guarujá e Santos, a particularidade daqui ela também precisa ser observada. Então, acho que a modelagem que está sendo construída, nós vamos ter que acompanhar muito de perto, e aí, presidente Biral, eu acho que a importância de também levar esse eco, né, para quem está fazendo a gestão e a preparação de todo o trabalho é muito importante. Então, eu acho que dentro de todas as dúvidas e de algumas certezas que nós temos, dúvidas com relação ao excesso de regulação, como isso em algum momento deixa de existir, se é que deixa de existir. Nós falamos agora há pouco do papel da ANTAC, como que vai se comportar nesse aspecto, onde um ente privado, e aí o ente privado, nós sabemos que o ente privado ele visa, obviamente, ter resultados, talvez não a médio e longo prazo, mas talvez um pouco mais no curto prazo. Obviamente que a modelagem econômica vai nos apresentar a melhor forma e o melhor resultado. Vamos aguardar essa modelagem, mas é uma das preocupações que tem também. Outra preocupação, como que essa modelagem se comporta no aspecto de funding da manutenção dessa nova autoridade portuária, ou seja, tabelas portuárias que hoje tem, como elas se comportam e como no futuro isso vai se comportar frente ao regramento, frente à modelagem econômica desenhada no processo de licitação. Obviamente que no final do dia, a gente precisa pôr os portos aqui da Baixada, nós precisamos estar preparados para manter a competitividade.
Falando um pouco do segmento onde eu atuo, mais precisamente no granel, nós vemos que o Brasil, e aí é mérito dos visionários, né, que conseguem fazer exploração em outras áreas onde é possível explorar portos, nós estamos pulverizando as nossas capacidades de embarque ou de desembarque de granéis no Brasil. Isso é muito bom, isso é extremamente competitivo, o que faz com que nós ganhamos cada vez mais uma referência. Como que nós vamos encaixar isso nos portos aqui da Baixada, né? E aí, Ricardo, entrando um pouquinho no teu ponto sobre infraestrutura, eu acho que o Penin também comentou de alguns terminais que passaram por processos ou de renovação recente, ou de repotencialização, ou de novos arrendamentos que acabaram de acontecer, mas todos os terminais estão se preparando para cada vez mais receber os grãos ou via ferrovia ou via rodovia e fazer com que o embarque nos navios seja cada vez mais eficiente. Panamax, que é um navio tipo médio no granel, na Baixada, nos terminais da Baixada, ele tem demorado aí entre 48 e 60 horas de operação para concluir o seu embarque. Com esses investimentos que a gente acabou de falar, um Panamax ele não vai demorar mais do que 30 horas para fazer um embarque. Obviamente que nós temos um ramp-up de crescimento de volumes, que o Ricardo comentou agora há pouco, no PDZ recém-aprovado pela autoridade portuária, que salta de 140 milhões de toneladas em 2020 para aproximadamente 240 milhões de toneladas daqui a 20 anos. Nós teremos carga, sim, acho que a concentração de cargas e o investimento que está sendo feito countryside é uma das grandes vertentes que vão trazer, obviamente, uma concentração de cargas considerável aqui para os portos da Baixada, mas nós precisamos ter infraestrutura para isso, né? Então, infraestrutura ferroviária, o Penin acabou de comentar, eu acho que ele fez um apanhado muito completo de todos os investimentos que estão acontecendo para fora da porteira do porto, né, interior do Brasil, conectando as áreas produtoras. Mas como que nós vamos gerenciar principalmente essa questão do fluxo de embarcações, né? Quirino comentou agora há pouco da questão dos navios 366 metros, que é um avanço significativo e que nós precisamos realmente capturar esse tipo de embarcação. Granel também precisa capturar a embarcação de maior porte, ganhando escala, também precisa. Mas como é que nós vamos concentrar isso num canal que até agora a gente ainda não conseguiu avançar para 17 metros de profundidade? Então, realmente a gente precisa ter grandes investimentos, e essa é uma das certezas que nós temos, que a gente precisa continuar investindo pesado em infraestrutura, mas manter essa infraestrutura operacional. Então, não adianta a gente aprofundar no ano 2023 e lá em 2024 a gente ter algum problema de manutenção, enfim. Como que vai ser essa perenidade nos investimentos para que a gente possa, assim, capturar cada vez mais fluxos de carga, cada vez mais fluxos de negócios, para que com isso a gente consiga atingir os volumes desenhados no PDZ-PO lá para 2040. Falando um pouco no aspecto de infraestrutura marítima, capacidade de maiores embarcações, eu acho que tem uma questão também de adequação dos berços para poder fazer frente a esses tipos de embarcações. Então, na minha cabeça, estrategicamente, nós temos como do porto. Agora, como isso vai funcionar quando você tem um ente privado, de certa forma, administrando ou gerenciando isso? Então, essa também é uma das dúvidas que a gente tem. Falando um pouco do acesso de terra, e eu vou falar um pouquinho do acesso rodoviário, que ele, apesar de todos os investimentos que o Penin comentou,
o acesso rodoviário ele não vai deixar de existir, muito pelo contrário, né? Ele vai crescer também numa proporção, talvez não na mesma proporção exponencial que a capacidade ferroviária, mas o acesso rodoviário precisa também melhorar para que a gente possa crescer os fluxos rodoviários aqui para os portos da Baixada. E o acesso rodoviário, ele tem uma conexão, uma relação porto-cidade muito direta, né? O fluxo de caminhões, todos nós aqui, quem está mais tempo aqui conhece os problemas de gestão de acesso rodoviário, os problemas que se teve nos anos 2013 e 2014, e todo o trabalho que foi feito para gerenciar isso. A partir do momento que se tem um ente privado administrando a autoridade portuária, como fica essa gestão? Como ficam esses conflitos porto-cidade no aspecto de liberar acessos, de fazer gestão junto aos municípios das principais vias de acesso? Obviamente que aí nós temos que pensar talvez em vias de acesso de eixões, né? Que esses eixões seriam administrados por esse novo ente privado. Então essa é também um grande desafio que eu acredito que a gente precisa deixar muito claro dentro desse caminho crítico que eu comentei agora há pouco, de como que nós vamos deixar a capacidade rodoviária, marítima, até mesmo ferroviária, preparada para os novos volumes, e é o que todos nós aqui queremos, né? Novos volumes maiores, cada vez mais desafiadores, mantendo aqui os nossos investimentos, mantendo a competitividade dos portos aqui da Baixada, e isso, consequentemente, gerando uma cadeia de valor na relação porto-cidade, geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de novas posições, enfim, há um futuro muito promissor pela frente. Meu comentário aqui é mais no sentido de dizer, olha, temos esses temas todos aqui que a gente precisa efetivamente olhar, precisa tratar, precisa digerir antes de fazer talvez uma desestatização não tão completa. Não sou contra a desestatização, muito pelo contrário, eu acho que o papel principal é a gente liberar investimentos. Eu acho que a desestatização precisa vir, concordo com o presidente Fernando Biral, precisa vir a desestatização, o momento é adequado, nós precisamos dar um retorno de competitividade, e eu acho que é o momento adequado. Mas nós precisamos, sim, olhar talvez aquele caminho crítico, né? Talvez nem todas as particularidades, talvez nem todos os passivos a gente vai conseguir colocar nesse pacote de desestatização, mas aqueles que não comprometem a nossa capacidade, não comprometem o nosso fluxo de mercadorias, não comprometem o nosso fluxo de serviços, eu acho que são o core, são o principal, são os principais itens que a gente precisa colocar nesse pacote de análise, nesse pacote de avaliação que está sendo considerado pelo governo, pelo BNDES, pelas consultorias. Ricardo, é isso. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer você e parabenizar também pelo evento aqui do Santos Export e ao Fabrício Julião aí pela visão e também pelo Brasil Export. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Regis. Antes de passar para a rodada de perguntas, eu vou passar a palavra aqui para o secretário Júlio Eduardo fazer uma saudação aqui. Pediria que 5 minutos aí para a sua saudação, Júlio, que nós temos uma lista de gente querendo fazer pergunta. Muito menos que isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, em nome do prefeito Rogério Santos, tanto a você, Ricardo, pela condução desse encontro, como ao Julião, pelo sucesso tanto do Santos Expo como do Brasil Expo. Eu acho que é um sucesso nacional e tem muito do trabalho de vocês por esse sucesso. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre a desestatização da administração do porto e foi muito interessante a gente poder ouvir o nível dos palestrantes que representou toda a camada aí dos representantes da atividade portuária. Para mim, fiquei muito contente em ouvir o nível das colocações.
A única coisa que eu gostaria de colocar é que o poder público municipal ele não pode ficar alheio a essa discussão, somente da relação porto-cidade. Então, eu peço sempre, converso com o presidente Birral, de a gente sempre lembrar da participação do poder público municipal nas discussões para fazer essa modelagem da desestatização do porto. No máximo era isso, é me colocar à disposição de todos vocês, agradecer a participação e colocar à disposição aqui. E dar parabéns a todos vocês aí pelo sucesso desse evento. Ok? Obrigado, Júlio, pelas suas colocações. Como eu falei, essa é a primeira live que a gente está fazendo sobre o assunto. Vamos fazer pelo menos mais uma, vai ser feita. Né? E como eu disse, na segunda, aí, da data, a gente vai informar um pouco mais para frente. Certamente você já está convidado para participar dos debates dessa segunda live, representando aí o poder público nessa discussão, porque a gente quer, como eu disse anteriormente, envolver todos os segmentos da sociedade organizada nessa discussão, né? Pela importância que tem o Porto de Santos para a região. Com certeza, Ricardo, o poder público municipal vai estar presente nas próximas lives para colocar seu posicionamento também sobre a desestatização, que é importante para o futuro do nosso porto. Obrigado, Júlio. Bom, iniciando aqui a rodada de perguntas, eu já tenho aqui alguns listados aqui comigo, o Fabrício aqui está organizando a lista lá. Eu pediria que quem for fazer a pergunta fosse breve na pergunta e direcionasse a pergunta para um dos nossos palestrantes. Tá? Eu sei que eu, às vezes, quando pergunto, também tenho vontade de saber a opinião de todos, mas é difícil por causa da gente ter que controlar o tempo. Então, eu pediria que fosse sucinto na pergunta e que fizesse já direcionado a um dos nossos palestrantes. O primeiro inscrito aqui é o Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos. Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Parabenizo aí todos aí pelas brilhantes falas, né? Como acredito, esse assunto merece mais uma live e com certeza ainda vai render muita discussão. Verificamos recentemente aí que as discussões lá para o projeto lá do Espírito Santo agora já tem uma série de quesitos que foram colocados, né, de revisões que são necessárias. Então, de fato, é um assunto que precisa ser profundamente debatido. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o presidente Fernando Birral. E, presidente, no Porto Organizado, né, nós temos aqui, na verdade, no Porto de Santos, a gente tem aí a diferença entre os TUPs, né, e os terminais que estão inseridos aí dentro do Porto Organizado. E isso com relação, principalmente às questões aí do canal de navegação, dragagem, tem questões ambientais, inclusive, né, divergentes aí, dos terminais que estão fora da área do Porto Organizado. Gostaria de saber, ouvir de você, o que você imagina, o que você pensa sobre possíveis melhorias que podemos ter no futuro com o plano de desestatização para que tenhamos aí ações unificadas, né, para o porto como um todo, né? Embora os regimes contratuais isso não venham entrar na discussão, mas as operações, né, o dia a dia do porto, principalmente o canal de navegação, ele é único, né? Então, gostaria de ouvir de você o que você entende aí que podemos ter aí de incremento no nosso porto. Bom, hoje nós encaramos os terminais, né, de uso privado, os TUPs, como nossos clientes também, né? Então, eles utilizam a nossa infraestrutura aquaviária, né? E também a carga passa pela nossa infraestrutura terrestre, né? Seja aí pela ferrovia, né? Ou também utilizando as nossas perimetrais. Então, hoje, se nós compararmos, né, por exemplo,
alguns terminais que são os IPUPS, né, de propósito específico, praticamente hoje, a única diferença em relação ao TUP é que o IPUPL paga para nós um valor, né, de arrendamento da área, enquanto o TUP paga diretamente à União, né, um valor pelo uso da área. Então, do ponto de vista portuário, fora essa diferença, eles são os nossos clientes, a gente precisa prestar o mesmo nível de serviço. Então, e nós estamos empenhados e acreditamos que a desestatização ela vai trazer uma melhor infraestrutura e um melhor nível de serviço que vai beneficiar igualmente a todos. Tá? Nós temos aí o caso também do Tiplan, que está um pouco mais hoje afastado aqui do Porto Organizado, mas mesmo assim utiliza também a nossa infraestrutura aquaviária. Enfim, nós entendemos aí que há uma autoridade portuária, todas as ações a serem tomadas vão beneficiar igualmente a todos, tá, Mauro? A gente não encara, por estar fora do Porto Organizado, não encaramos assim de uma forma diferenciada, não, tá? Nós temos o nosso compromisso, acho que da autoridade portuária, vai ser cada vez mais se preocupar com a infraestrutura. Até porque a maior parte dos serviços eles estão passando gradativamente, né, para a própria iniciativa privada, né? Isso é um movimento bastante perceptível. Eu acho que é uma tendência, né, até dos próprios terminais adensarem as áreas, começarem a gerenciar também os berços. Eu acho que isso daí é uma tendência que vai ganhar corpo aí no futuro. Então, cada vez mais aí os nossos clientes vão ser cada vez mais parecidos com os TUPs. Agora, na minha lista aqui, na sequência, o Flávio Costa, da Eldorado. Por favor, Flávio. Boa tarde. Bom, eu acho que são muitas perguntas, né? E ainda as respostas ainda estão se formando. Eu acho que a resposta aí com a desestatização da Codesa, aí a gente vai ter já algum cenário um pouco já prévio desenhado. Seria bacana se a gente conseguisse já fazer as perguntas e já começar a debater um pouco mais a fundo o desenho. Mas eu acho que é o início, é a discussão que nós estamos fazendo aqui. Então eu vou, claro, eu vou continuar com o Birral, a pergunta para o presidente, sobre como que você vê, né, já que está se desenhando ainda, mas qual que é a sua visão com relação à situação do CAP e da Portofer? Como é que fica isso? Como que vocês estão vendo o desenho, a força dessas duas empresas e uniões aí? Como que ficam isso com um privado assumindo aí a administração do porto? Bom, responder primeiro, Flávio, a questão da Portofer. A gente tem um modelo já pronto, né, que é o modelo da FIPS, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos. Ou seja, nós estamos buscando aí um modelo compartilhado, tanto para a gestão quanto para a realização dos investimentos. E aí seria praticamente assim como a gente faz a cessão, né, das áreas, licita as áreas para exploração pelos agentes privados, a ideia também é a gente ter parceiros, né, na disponibilização da infraestrutura ferroviária, e seria por meio da FIPS, né, que é um modelo aí de compartilhamento que a gente acha que tem uma vantagem bastante interessante, porque, no nosso ponto de vista, seria a opção mais barata, vamos dizer assim, para a cobrança aí pela movimentação ferroviária. No caso do CAP, nós vemos com bons olhos a continuidade, até porque hoje, assim, o CAP ele tem um papel consultivo, né? E eu acredito que o concessionário privado ele vai ter que continuar dialogando com o CAP. Acredito que até o concessionário privado vai ter condições de atender mais rapidamente, né, os interesses e os desejos aí dos clientes, né, que ele vai ter.
E assim, eu acho que assim, quando o cliente está satisfeito, muitas vezes a gente nem precisa tanto se articular, etc., né? Os conselhos são muito utilizados quando a gente está tendo, né, conselhos de clientes, etc., quando a gente está tendo problemas, né? Então, à medida que, assim, se o concessionário privado estiver fazendo um bom trabalho, eu acho que aí até esse conselho consultivo vai ter menos trabalho do que vinha tendo até agora. Acho que o CAP foi uma peça fundamental, né, ao longo de todo o processo do porto, na construção desse porto, né, principalmente, e tende a ser mantido, né? Então, acho que esse canal de comunicação tem que ser preservado. Obrigado, Biral. Próximo na minha lista aqui, presidente Maiara Chaves, CEO da Companhia Docas Ceará, presidente da ABEP e presidente do Conselho Feminino do Brasil Export. Maiara, com você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos presentes. Obrigada aí pela introdução. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Fernando Biral pela condução do projeto aí de desestatização, né? Já pegou caminho andado aí por nosso amigo Tércio, mas Biral tem feito um excelente trabalho lá à frente do Porto de Santos, né? Então, a gente tem grandes expectativas. Nós, como portos públicos, a gente acaba sofrendo uma pressão muito grande, né? O pessoal pergunta quase que diariamente se a gente também vai ser desestatizado, né? E a gente sempre diz que a gente... eu acho que vai ser uma consequência no futuro das desestatizações atuais, né? Então, eu gostaria de saber, Biral, um pouco dessa sua visão. O que você acha? Se esse vai ser o futuro das outras companhias docas também? Se você acha que a gente tem, conhecendo, né, os portos como a gente conhece, né, eu acredito que os portos públicos têm condições de continuar os demais se sustentando. A gente está vendo aí a nossa economia melhorando, as nossas administrações portuárias públicas melhorando. Eu acho que os demais têm continuidade. Mas eu queria ver também um pouquinho como você está inserido dentro desse processo, qual que é a sua visão de futuro para daqui a 10, 15 anos dos demais portos públicos. Maiara, tudo bem? Presidente, né, da ABEP, do qual sou vice-presidente. Maiara, eu acredito que o trabalho, né, que foi feito em Santos não foi só um trabalho de profissionalização, né, da gestão, foi executado também em outras companhias docas. O trabalho tem sido, assim, nos outros portos, eu sou testemunha, tem sido também muito bem feito e, assim, eu elogio publicamente cada um dos gestores. A gente tem orgulho, né, dos gestores que estão nas companhias docas hoje. Todos estão fazendo um trabalho de reestruturação, de reversão dos resultados, passando a operar no azul. Mas eu acho que, assim, em comum, todos os portos eles têm o desafio de executar um pacote de investimentos que eu acho que está além das possibilidades do governo federal hoje. O Brasil ele tem uma característica que é a seguinte: as empresas estatais consideradas independentes, elas são dependentes de investimentos do governo central. Quer dizer, é o único país do mundo que as estatais independentes elas dependem de recursos da União. Porque as empresas dependentes, na verdade, o conceito é que elas não conseguem nem bancar o custo operacional. Então, assim, é um conceito muito distante do conceito lá de Roterdã, dos portos espanhóis, de Amsterdã, etc., de Antuérpia, onde o porto corporatizado ele é proibido de buscar recursos junto à União, né? Praticamente. Ele pode, no máximo, fazer um empréstimo, né? No caso da Espanha. Nos demais portos, nem empréstimo junto ao governo federal eles podem fazer, tem que fazer diretamente no mercado, no sistema financeiro. Então, eu acho que para a gente dar um salto no Brasil, a gente vai ter que buscar recursos na iniciativa privada. O Porto Santos agora está dando lucro, etc., mas assim, tivemos um lucro de 200 milhões esse ano. Mas se a gente for colocar um investimento que tem que fazer em perimetral, um investimento que tem que fazer
nas ferrovias, que aí a gente está buscando a FIPS. Mas investimentos que a gente tem que fazer aprofundamento de canal são investimentos que se pagam assim, a longo prazo, né? E a gente precisa realizar a curto prazo. Então, a gente precisa ter alguém que tenha o funding, que tenha a condição de bancar esses recursos, porque senão amanhã a gente começa um projeto, aí o ano que vem a gente vai ter que discutir o orçamento lá na União para verificar se a gente tem recursos, se não tem, né? Então, assim, tem muitos portos precisando aí, eles precisam ser modernizados, né? Precisam ter o VTMS, precisam ter nova infraestrutura de cais, de acesso. Então, eu acredito que assim todo mundo vai ter que buscar a desestatização. Eu não sei qual que vai ser o modelo para as demais companhias docas, né? Mas eu acho que a gente vai ter que trilhar esse caminho. Vai ser inexorável. Obrigado, Biral. Nós temos mais 2 perguntas para a gente encerrar. Agora, comandante Hermes Bastos. Boa tarde. Não, ouvi as observações bastante interessantes aí, de todos os presentes, né? Eu queria só detalhar a questão que eu vejo assim, são vários. Hoje nós temos a autoridade portuária, um órgão público, né, ligado ao órgão público, e os entes privados falam com esse órgão, né? Mas nós vamos, com uma desestatização, nós vamos deixar de ter realmente um órgão público ali, mas vamos persistir ainda com um problema, não um problema em si, eu sou oriundo da autoridade marítima, tá? Mas o problema que do que é levado à autoridade marítima ou ao IBAMA vai continuar existindo, assim, essa lentidão, eu acho, essa dificuldade estrutural mesmo que existe lá, até para homologar o novo calado ou para tratar de um alargamento ou aprofundamento do canal. Então, eu acho que falta, né, esses órgãos estarem presentes nessas discussões. A gente fala bastante da velocidade em que o órgão privado faz as coisas, mas eu acompanhei algumas situações, aí, vamos dizer, eu sou o lado especialista do canal de acesso, vamos dizer, marítimo, né? E situações que a gente levou para a autoridade marítima portuária com as soluções até rápidas, mas que demoraram muito. E eu acho que essa demora, quando a gente fala em estatização, né, numa privatização, ela vai ser um obstáculo que eu não vejo ele sendo removido. Ou seja, eu acho que tem que ser trazido para a reunião, aqui, para esse meeting, também o órgão, inclusive a Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, todo mundo, que os senhores sabem muito mais do que eu, né? Que às vezes, por burocracia ou por outras questões, continuam ou continuarão atrapalhando. Então, quando foi falado aí em termos do acesso, né? Eu acho que a gente pode chegar aos 366 metros, a 15 ou 16 metros de calado, mas eu imagino como vai ser difícil a gente chegar a 16 metros de calado. A gente hoje para 14,5, para manutenção de 14,5 é difícil, para homologação da manutenção é difícil. Teve situações aqui que nós já levamos aqui, quando era o Tércio, a autoridade portuária, como agora o Biral, e a gente levou para ser homologado o trecho que a própria praticagem entra e sai com o navio está garantindo que não tem um problema, mas a autoridade marítima não deu o aval. Então, assim, é difícil. Eu estou falando porque nos órgãos privados, eu fico até muito curioso saber como é que é no Açu, né? Porque também existe lá o órgão público, né? Nesses setores aí que eu vou dizer, autoridade marítima ou IBAMA, como isso funciona lá, né? E como isso vai funcionar no nosso caso. Será que a desestatização vai ser suficiente para aumentar a produtividade? Vai conseguir aumentar o calado? Ou vou conseguir dragar? O que vai mudar nesse cenário com esses órgãos públicos? Eu só fico curioso em relação a isso. Nós vamos chegar a acelerar a atuação que é estrutural, né, de alguns órgãos. É mais um comentário que eu queria fazer. Obrigado, Hermes. Como comentário aqui, já anotei aqui para a gente levar até para o nosso conselho lá a discussão e a possibilidade de a gente trazer esses entes que você mencionou aí para dentro das discussões, né, para que a gente discute deles, as dificuldades, o que pode ser melhorado, como é que a gente pode desenvolver nesse caminho.
aqui anotado já, comandante. Na próxima agora, próxima e última pergunta, Leonardo Ribeiro, da ADM. Bom, boa tarde a todos aí. Eu vou ser bem prático, a pergunta é para o Birral. E eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe das discussões da desestatização, bem de forma específica, mesmo porque eu acho que já se tem tempo aí para nós observarmos aí todo o conhecimento da SPA nesse processo, né? Sendo que ela vem participando constantemente das reuniões lá com... Eu posso deixar os pneus ali fora? Com toda a comissão que vem discutindo desestatização. Então, assim, considerando que os contratos firmados com a administração do porto são regidos por um direito privado, pelo direito privado, nos casos em que os contratos de arrendamento garantam as condições do contrato original, Birral, há viabilidade de se abrir oportunidade excepcional de prorrogação até o limite de prazo da privatização. Eu digo isso no intuito de entender se, eventualmente, esses contratos, os prazos desses contratos, a gente consiga criar um vínculo, principalmente para os contratos vigentes, né? De extensão de prazo contratual com base no prazo dessa nova desestatização. Acho que para nós que estamos no porto, para nós que investimos e que nos programamos aí a longo prazo, esse ponto é um ponto extremamente importante e que baliza os nossos investimentos, né? Então, basicamente, eu sei que não é básica, é essa a pergunta. E para quem a pergunta é para o Birral, Léo? Leonardo, então, eu acho que esse é um ponto excelente, eu acho que é um ponto de preocupação aí de todos, né? Pelo que eu pude perceber, eu acho que o Regis tinha pontuado, o Sepúlveda tinha pontuado esse ponto, o Elber também, todo mundo falando sobre continuidade de contratos, né? Eu acho que, assim, os contratos, eles vão ser todos respeitados, né? E agora... a questão de... eles vão ser subrogados, né, também para o concessionário privado. A questão da renovação é uma questão que realmente está sendo discutida aí pelo consórcio. Acho que eles estão tendo muito cuidado nesse aspecto, porque a ideia é que você não crie nenhuma situação de desequilíbrio, né? Agora, assim como o contrato público, né, entre o poder concedente e o arrendatário, quer dizer, vocês tiveram que disputar, né? E participar dos leilões, etc., disputar com outros. Eu acredito que vai ter uma disputa também, no caso eventual, aí, numa renovação. Obviamente que o concessionário privado vai querer maximizar, né? O ganho dele, principalmente se tiverem outros interessados numa mesma área. Mas isso daí faria parte do jogo, né? Tanto se continuasse como administração estatal ou não. O que a gente precisa criar são mecanismos aí para evitar, coibir um abuso, né? E isso daí o consórcio está pensando bastante em mecanismos para evitar, né? Pode ser... Acho que até nós tivemos algumas sugestões, questão de fazer uma negociação antecipada, a questão de você dar um direito, vamos dizer assim, de preferência para o arrendatário atual, né? Então, no sentido dele poder, vamos dizer assim, cobrir a oferta. São esses pontos, né, que eu acho que podem ser trabalhados de forma a aperfeiçoar. Agora, a gente não pode... colocar no privado, né, no concessionário privado, uma condição que não se aplicaria nem ao público, né? O próprio poder público, ele parte do princípio de que se tem mais de um interessado na área, deve-se fazer uma licitação. Obrigado, ok, acho Birral. que está respondido, né? Obrigado, Birral. Eu agora vou voltar a palavra para os comentadores aqui que foram convidados hoje, né? Vou na forma inversa agora do que eu fui no início, né? E eu gostaria de escutar vocês aí as considerações finais de cada um de vocês. Então, aqui na ordem inversa, primeiro é o Regis a falar. Por favor, Regis.
Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela oportunidade de estar discutindo. Parabenizar o presidente Birral mais uma vez pela participação e pela forma muito transparente e profissional com que participa e coloca os pontos. Acho que é um momento ímpar, né, para a comunidade portuária brasileira viver a desestatização de uma autoridade portuária do tamanho dos maiores portos aqui do país. Então, que a gente tenha em mente muito profissionalismo, né? A questão de manter a competitividade, eu acho que a questão da segurança jurídica, como nós falamos aqui, é muito importante, até para que a gente possa continuar crescendo, investindo, trazendo novas cargas, gerando efetivamente um retorno para o acionista, enriquecendo as comunidades onde nós estamos inseridos e fazendo com que a relação porto-cidade ela seja cada vez melhor. Então, muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez, Ricardo, pela condução e ao Fabrício pelo evento de hoje aqui. Obrigado. Obrigado, Regis, pela participação. Fábio Siqueirino, por favor. Opa, obrigado, Molitsas. Cara, eu acho que ficou mais do que evidente, né, que esse processo é apoiado por talvez 100% da comunidade portuária, porque a gente enxerga uma infindável quantidade aí de benefícios para o complexo portuário. É claro que existem algumas dúvidas, e é natural num processo robusto de Santos, o tamanho do Porto de Santos, mas eu fico muito feliz da maneira com que o Birral está conduzindo esse processo. Esse tipo de evento contribui fortemente para que todos os participantes, todos os players do segmento portuário possam contribuir com esse processo. Eu não tenho dúvida que a gente vai eliminando essas dúvidas, vai sanando todas essas dúvidas ao longo do processo e que o resultado vai ser positivo. Eu acho que nós estamos apoiando 100%, estamos aí ansiosos para que esse processo ocorra e que a gente possa ter uma infraestrutura tanto de acesso aquaviário quanto de acesso terrestre compatível com o crescimento de cargas do Porto de Santos. Quando a gente olha o potencial, principalmente do agronegócio, né, como o Penin fez várias observações, o crescimento do agronegócio no Porto de Santos é brutal e a gente precisa de uma infraestrutura geral para suportar esse crescimento e garantir a competitividade do Brasil no comércio exterior. Então, acho que parabéns ao Birral pela condução, parabéns aí ao Fabrício e ao Molitsas pela organização do evento, acho que fantástico, e espero poder, como Deep Road Santos, continuar contribuindo nesse processo e depois, sem dúvida, todos nós, todos os terminais portuários e a sociedade como um todo será beneficiada por esse processo aí, pela conclusão aí no final de 2022, quando esperamos ter já a definição de quem vai conduzir, da empresa ou do consórcio que irá conduzir aí a autoridade portuária. Obrigado. Obrigado, Siqueirino. Elber, por favor. Bom, primeiro, parabenizar o Molitsas pela condução aí do evento, né, por toda a organização do Brasil Export também, em nome do Fabrício. E um comentário, né, depois de tudo que já foi dito, até para não prolongar muito, é realmente parabenizar e agradecer a oportunidade que o Birral está dando de ter uma conversa tão franca, tão aberta, ouvir tudo que a gente tem para dizer, mas falar que o que eu levo dessa conversa é que traz bastante esperança de ver que ele, né, de esperança que vai dar certo, ver que as preocupações que a gente trouxe já foram coisas que ele já mapeou, foram coisas que ele mesmo, na fala inicial dele, ele levantou a maioria das bolas para a gente cortar depois. Então, eu fico bastante feliz de ver que acho que a gente está bastante alinhado aí com o pensamento dele também. Então, era isso, agradecer ele, parabenizar pelo trabalho e pelo evento de todos os participantes também. Obrigado, Elber. Antônio Carlos, por favor. Está com o microfone desligado, Antônio Carlos.
Pronto. Obrigado, Molitsas. Fabrício, muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. Viral, eu acho que você mal acostumou a toda a comunidade santista com o trabalho excelente que você e sua equipe estão fazendo, né? Mas a gente não pode perder de vista que, num passado não muito distante, nós tivemos sérios problemas aqui no Porto de Santos de descontinuidade, e eu acho que ficou muito claro aqui que a privatização do Porto de Santos é muito bem-vinda. Mas ficou muito claro também que a gente tem muita discussão ainda a fazer de qual o melhor modelo, né? Eu acho que, assim, tem uma pergunta que precisa ser respondida, é o que é que vai ser privatizado, né? Digamos assim, qual o benefício que isso vai trazer para a comunidade como um todo. Então, acho que aí o Santos Export ele foi, assim, talvez um primeiro movimento específico para abrir essa discussão no Porto de Santos. Eu acho muito importante, Fernando, que você seja o interlocutor, o nosso interlocutor, e o catalisador aqui dos anseios e das necessidades que o Porto tem, para que a gente consiga fazer com que esse processo traga riqueza, digamos assim, de uma maneira distribuída e que consiga alavancar os investimentos feitos no Porto e propagá-lo aí por esse Brasil que tanto precisa de um gateway tão maravilhoso como esse gateway do Porto de Santos. Então, aqui, parabenizo mais uma vez a todos e muito obrigado pela oportunidade de participar nesse seminário. Obrigado, Antônio Carlos. Presidente Piral, por favor. Só últimos comentários, agradecer a todos aí pelas palavras, pela participação de todos. E estamos aqui abertos realmente para ouvir as contribuições. É importantíssimo a gente discutir esse processo, né, até o ano que vem, né, quando a gente vai ter aí o modelo já fechado, mas é importante nos próximos 6 meses, durante a consulta pública, é importante a gente continuar tendo essas discussões e só reforçar que realmente esses pontos de preocupação de vocês são os nossos pontos de preocupação. Nós entendemos, né, a complexidade aqui do Porto e que é uma situação especial, realmente, não é um porto diferenciado e eu acho que o consórcio também está bem consciente disso e ele vai tentar estimular ao máximo para que o concessionário privado ele trabalhe, vamos dizer assim, com disponibilidade de áreas para que o consórcio ele não crie nenhuma restrição, né, para ninguém. Pelo contrário, ele disponibilize áreas para que elas sejam exploradas pela iniciativa privada, porque a gente acredita que também essa é a melhor ferramenta, né, para que as negociações futuras elas sejam justas, né, que não haja nenhum tipo de gargalo no futuro. Então, o espírito que está sendo do consórcio realmente um espírito pró-business, né, pró-negócios e favorecendo principalmente quem está na ponta, que são os terminais e os arrendatários. E a visão que o concessionário, obviamente, tem a oportunidade de ter uma remuneração adequada do capital, mas há uma preocupação muito grande em evitar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de criação de gargalos artificiais, restrições à operação, etc. Então, a gente está muito esperançoso que esse modelo ele pode ser um modelo bastante benéfico para todos. Tá? Então, as nossas preocupações são as preocupações que vocês também colocaram aqui. Então, agradeço mais uma vez aí, Molitsas e Fabrício, pela oportunidade que vocês deram para esse debate e agradeço aí a presença de todos aí, do Sepúlveda, do Regis, do Siqueirino, enfim, de todos que colocaram aqui para a gente as opiniões, do Elber, né? Enfim, foi um painel muito rico e agradeço aí novamente a oportunidade. Obrigado, presidente Biral. Muito obrigado pela sua participação. Esse é o primeiro evento de pelo menos 2 que nós vamos fazer. O próximo evento também vai tratar de desestatização com outros intervenientes. Eu recebi várias mensagens aqui dizendo que temos que envolver outros intervenientes. Eu já havia dito isso lá no começo, nós vamos ter outros setores envolvidos participando dos debates, né?
Quem sabe da parte 3, da parte 4, a gente não sabe, né, Fabrício? Isso aí a gente vai aí ao longo do tempo medir quantas partes vão ter esse debate. Mas eu queria agradecer a todos mais uma vez pela participação. Espero contar com todos vocês na próxima live nossa, que também vai tratar de desestatização, né? E é muito importante ter todos vocês aqui participando dessas discussões para o Porto de Santos, que é importante para o Brasil, como disseram alguns aqui que se manifestaram. Obrigado. É com você, Fabrício. Obrigado, Molitsas. Tarde especial, né? O que falar de um evento, plagiando o próprio secretário Pilloni. Nós não tivemos aqui um evento, nós tivemos uma grande reunião de trabalho. 2 horas de evento, não vimos a hora passar, e de excelente nível técnico. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos convidados, presidente Regis, muito obrigado, presidente Fábio Siqueirino, obrigado pela presença, presidente Elber, muito obrigado, presidente Antônio Carlos Sepúlveda, e, logicamente, Biral, muito obrigado pela sua presença. E, como eu disse, nós nunca tivemos tanta oportunidade de dialogar, né, entre o setor, entre os usuários, entre o setor privado e o setor público. E aí acho que essa é mais uma marca da brilhante gestão aí da companhia, da autoridade portuária. Agradeço a todos os nossos conselheiros de norte a sul do país. Mais uma live, depois de 2 horas, ainda com mais de 100 pessoas aqui na sala. Quero agradecer às autoridades, secretário Júlio Eduardo, deputado Edinho Bez, a vários presidentes aqui de associações importantes, Mauro Samarco, Maiara Chaves, a quem eu cumprimento os demais presidentes aqui envolvidos nesta brilhante tarde. Agradeço os nossos patrocinadores, os nossos amigos, e foi dada a largada. Eu acho que esse é um primeiro evento. O Brasil Export já assumiu um compromisso com todos os regionais de, ao final desse processo, realizar uma carta Brasil Export para que seja encaminhado ao Ministério, com vários pontos a respeito do assunto. Então, repetiremos esse formato não só aqui no Santos Export, mas em todos os nossos regionais, e teremos oportunidades com isso de trazer a visão aí dos usuários e dos grandes players do setor. A todos uma ótima tarde, muito obrigado, e até semana que vem, até amanhã. Nós temos amanhã uma programação muito importante, liderada pelo Centro-Oeste Export. Uma ótima tarde, até amanhã. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Abraço, Fabrício. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Abraço a todos aí, boa tarde.